Então, um processo difícil não é indicativo que você vai crescer. O que faz você crescer é a forma que você vai ver esse processo. Quando eu coloco todas as situações do dia como fase difícil, eu acabo dando muito mais valor ao difícil, ao ruim, ao que muita gente fala, né? O inimigo tá furioso, do que o que realmente importa, que é resolver e seguir em frente. Tem pessoas que vai questionar a vida toda. Uma coisa que aconteceu com ela, sei lá, 20 anos atrás, até hoje a pessoa ainda tá naquele lugar. Olá, eu me chamo Suzana Garcês e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre fases difíceis. Eu falo pra quem quiser ouvir, gente, eu odeio passar por processos que me quebram, que me faz crescer. Porque todo processo que me faz crescer é um processo muito difícil. Nunca passo por um processo onde eu preciso de um crescimento, onde ele é muito fácil e muito simples. Eu falo assim, caramba, eu passei de boa. Olha, nunca é. É sempre um processo onde realmente me quebra todinha, quebra todas as minhas crenças, meus medos. Aquilo que eu achava que era verdade acaba sendo quebrado e eu acabo aprendendo outras coisas. E toda vez que eu preciso de amadurecimento ou um crescimento a mais, eu acabo passando por uma fase difícil. Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que processo difícil, ele não faz exatamente a pessoa crescer. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que todo processo difícil vai fazer a pessoa crescer e não necessariamente. Porque o que faz a pessoa crescer é o foco dela, é a visão dela, é a forma que ela vai passar por esse processo difícil. E não exatamente o processo difícil. O processo difícil vai vir para todo mundo, independente se você vai passar ou não. Ele não é um portal, uma porta que fala assim, ó, se você passar pelo processo difícil, você vai crescer. Não necessariamente. E aí eu vou te mostrar por que que não. Primeiro que tem pessoas que quando passam por um processo difícil, ela paralisa. Eu cheguei a ficar um pouco nesse lugar de eu entendia o processo, eu entendia o porquê que eu precisava passar pelo processo. Eu estava passando por um processo difícil onde muitas coisas estavam saindo da minha mão. Eu tinha muita confiança, principalmente nas minhas redes sociais, que era meu foco de ganho. Não era exatamente o lugar onde eu gostaria de estar. Não sei se já contei pra vocês, mas eu sou doceira. É o meu dom, é aquilo que faz o meu coração queimar. Eu sou doceira, eu faço bolos e doces. Já tive doceria aberta. Fechei a doceria não pela doceria, mas por problemas pessoais. E eu acho que eu já até falei assim no vídeo anterior meu sobre recomeçar, que eu realmente tive que mudar muita coisa nesses últimos tempos. Eu até me afastei aqui da internet, parei até de usar Enê, que é algo que eu gosto, e eu nem sei se eu vou voltar ou não. Então, assim, é algo que eu não quero ficar pensando agora, porque não é o momento disso. Então, eu cheguei a me paralisar, não pelas pessoas, mas sim por um processo que eu precisei passar. Eu lembro que eu falei com o senhor, eu tinha um projeto ano passado e eu escrevi esse projeto e eu, em oração, num ato de oração, um ato de fé, eu falei assim, Senhor, seja o meu sócio nisso. Tinha a ver com coisas de cabelo e tudo mais, que, como eu falei, não é um lugar onde eu gosto, onde meu coração queima, mas é algo que eu sei fazer. E eu sei que dava dinheiro. Então eu fui pelo dinheiro, não porque realmente era um propósito, não porque realmente era aquilo que eu gosto de fazer. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor esse projeto e ele simplesmente quebrou tudo. Caramba, saiu tudo da minha mão. Gente, eu perdi, não é que eu perdi, mas sabe, é um sentimento que me deu, é que eu perdi. Caramba, eu perdi tudo. Perdi minhas redes sociais, perdi muita coisa ali em relação ao meu trabalho. Eu perdi tudo. Tudo parou. E eu paralisei junto. Parece que quando eu tava liberada, eu me sentia assim, liberada a poder voltar, eu já não queria mais, porque foi tão pesado o processo, parece que eu entrei numa caverna, né? Realmente eu fiquei muito sumida. E aí eu entrei num processo onde me paralisou, e eu falei assim, cara, eu não quero nem voltar, porque eu tô chateada, tô magoada, caramba, e me paralisou. Só que esse não era o meu lugar. O meu lugar não é um lugar de paralisia, o meu lugar não é um lugar de se esconder, o meu lugar não é um lugar de caverna. Então eu percebi que eu fazia alguma coisa, eu reagia aqui dentro para continuar e seguir em frente, ou eu ia paralisar porque o Senhor me quebrou, entende? Então isso aí é uma questão de falta um pouco de maturidade. É uma imaturidade minha, onde eu vi o meu pai como o meu Senhor, que é o meu Deus, ele me dá um não. E a menininha, tadinha, eu fiquei chateada.
E aí eu vou lá e eu me paraliso. Então, isso pode acontecer e foi o que aconteceu no meu caso. Tem a segunda pessoa, que é a pessoa que cresce, que é o lugar onde eu estou buscando hoje. Senti a paralisia, mas eu falei, esse lugar não é meu. Eu nasci para vencer. Eu preciso vencer isso. Eu não vou deixar o inimigo ganhar essa. Entende? Então, assim, eu vou vencer e eu vou crescer. Então, eu peguei tudo que aconteceu, todos os processos que eu passei no ano passado, que não foram poucos, e graças a Deus eu tive gente que me ajudou a passar por essa, eu não passei sozinha, então foi muito bom eu ter pessoas que me ajudaram a passar, mas elas não poderiam fazer a minha parte, essa é a parte chata, então eu tive que fazer a minha parte. Então, eu fui lá e entendi que eu precisava deixar todo o meu sentimento, toda a minha raiva, todo o meu ressentimento, toda a minha amargura, tudo aquilo que eu tinha lá de trás, os meus problemas, sabe, aquelas coisas que te limitam. Eu tinha que largar de mão, eu tinha que largar de mão muita coisa, perdoar pessoas, eu precisava parar e refletir quem eu era de verdade e aí recomeçar de um jeito certo, do jeito que eu precisava recomeçar, porque eu tenho um alvo. Gente, eu tenho um alvo. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho um lugar para chegar. E eu vou chegar lá, mas eu não posso chegar nesse lugar com cargas desnecessárias. Então agora eu falei, agora eu entendi que eu preciso crescer, eu preciso querer crescer. Então a gente muda o foco, muda a visão. E tem a terceira pessoa, que é a pessoa que passa o resto da vida questionando o processo. Já viu aquela pessoa? Eu acho que eu iria muito para esse lugar. Se eu não tivesse clareza de onde que eu quero chegar e quem eu sou, eu creio que eu seria não só a pessoa que paralisa, mas a pessoa que questiona. Tem pessoas que vai questionar a vida toda. Uma coisa que aconteceu com ela, sei lá, 20 anos atrás, até hoje a pessoa ainda tá naquele lugar. O negócio já acabou. Talvez aquela amiga que falou mal, talvez aquele trabalho que você perdeu, talvez foi uma situação ruim que você passou em algum lugar, no trânsito, sei lá, um filho que na época brigou com você e passou anos, você não perdoa, você não segue em frente, você ainda se sente injustiçada, não segue em frente e aí tá no mesmo lugar. Então, um processo difícil não é indicativo que você vai crescer. O que faz você crescer é a forma que você vai ver esse processo. Mas tem um outro lugar também em relação à fase difícil que eu também precisei aprender. Eu tenho uns dois lados meus, que é um lado ou eu sou muito vitimista, ou eu sou aquela que sofre a injustiçada, ou eu sou aquela que passa batido, que não aprende com aquilo, mas segue em frente como se nada tivesse acontecido e quando vê tá fazendo os mesmos erros, sabe? Não consegue evoluir. E aí eu tive que parar no meio dessas duas personalidades para aprender uma coisa. A fase difícil, muitas das vezes, vai se tornar pesada ou realmente difícil dependendo do ponto de vista que você enxerga. Por exemplo, tem pessoas que vai ver um filho, vou colocar assim numa situação de mãe, que vai ver um filho que bagunçou a casa toda. Talvez para uma pessoa aquela situação ela vai resolver e ponto. Não estragou o dia dela. Mas vai ter outra pessoa que só aquela situação acabou com o dia dela. Caramba, eu tô com uma fase muito difícil com meu filho. Sendo que assim, é só uma criança. Entende? Então, depende muito da sua visão. Eu lembro que uma vez a minha pastora ela falou assim, Suzana, mas por que você não pega e faz isso? Tá na sua mão. Você tem isso, você tem possibilidades, você tem como fazer. Mas por que você não faz? Aí eu falei, mas é porque eu tô passando por uma fase difícil. Ela, tá, mas você tem a oportunidade de fazer. Por que você não faz? Eu, mas eu tô passando pela dificuldade difícil. Entendeu? O resultado tava aqui, ó. A resolução, a resposta. Mas, eu não, tá muito difícil. Não. Entende? E aí, quando eu parei e falei assim, cara, realmente eu acho que eu preciso tomar uma decisão se eu vou ficar nesse lugar ou se eu vou reagir. Então, eu fui lá e reagi. E aí foi que, assim, resolvi tão rápido que não deu nem tempo de eu falar assim, caramba. Tem fases difíceis que realmente são muito difíceis. Mas vai ter fases que não são tão difíceis assim, não diminuindo a sua dor ou talvez diminuindo o seu sentimento daquilo. Mas se toda fase, toda situação do seu dia a dia você vê como uma fase muito ultra difícil, você sempre vai sentir um peso muito a mais, não porque necessariamente aquilo é pesado, mas porque você está dando muita importância para uma coisa que é só resolver. Mas não. Você precisa sentir, você precisa ficar naquele lugar de mas isso aconteceu comigo, olha, isso aconteceu comigo, olha como
como a vida é injusta. E às vezes é só você resolver. Então eu coloquei uma frase pra mim que talvez pode me ajudar nas próximas vezes. Porque sempre, enquanto eu viver, vai ter dias difíceis. E aí eu comecei a observar de uma forma. Toda fase difícil é aquela que se eu tiver que passar de novo, ela se torna difícil de novo e é quase impossível ter que passar de novo. Mesmo que nessa vez eu tenha passado e conseguido. Por exemplo, uma doença que realmente foi muito difícil e eu nem sei como que ela se curou, por exemplo. Se eu tiver que passar por ela de novo, né, de ficar internada, de ter que ter aquele processo todo no hospital, de entre vida ou morte, eu creio que esse sentimento sabe, é uma fase difícil. Então, eu quero aprender a dar realmente o nome da fase difícil para aquilo que realmente é difícil, não para tudo que talvez mexa um pouquinho com a minha emoção. Então, hoje eu vou deixar esse exercício para você, assim como eu faço comigo também, que é o que para você é fase difícil. Analisa isso, olha, para mim, fase difícil é passar fome. Passar fome, para mim, é uma fase muito difícil. Eu não sei se todo mundo já passou por isso. E, de verdade, eu gostaria muito de que, se quem estiver assistindo aí não tiver passado por isso, que nunca passe. Porque não é um tipo de aprendizado que, assim, é massacrante. Então, por exemplo, uma pessoa passar fome, eu passar fome, é uma fase difícil. Se eu tiver que passar fome de novo, é algo, assim, que por mais que eu saiba como sair dela, é algo que me quebra. Eu não gosto de ver pessoas passando fome, porque é uma dor que eu tenho desde a minha infância. Então, o que acontece? Isso para mim é uma fase difícil. Eu preciso começar a colocar numa balança o que realmente é uma fase difícil e o que é só uma situação que aconteceu que pode até me deixar chateada, mas eu posso resolver. Agora, quando eu coloco todas as situações do dia como fase difícil, eu acabo dando muito mais valor ao difícil, ao ruim, ao que muita gente fala, né? O inimigo tá furioso, do que o que realmente importa, que é resolver e seguir em frente. Bom, espero que esse vídeo possa ter te dado aí alguma clareza, ter feito você refletir e que te ajude no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado, deixa um like aqui e também se você quiser trazer um comentário aqui, até um tema de vídeo, pode trazer aqui também que eu vou amar responder e talvez possa até me dar ideias de um novo vídeo. E te espero aqui no próximo vídeo.